Boa noite, Adriano. Olá, Ricardo. Boa noite. Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem? Joia. Espero que todos estejam bem aí, que nos acompanhem nesse momento. Primeiramente, muito obrigado já por aceitar nosso convite. Sei que sua agenda está bem concorrida aí no que diz respeito a lives, porque eu acompanho o seu trabalho. Você faz muitos cursos online. E quero dizer que seja muito bem-vindo. Nosso público é formado por engenheiros e arquitetos recém-formados, engenheiros que acabaram de montar escritório agora, arquitetos também, e trazer aqui esse conteúdo que eu acho que todos vão ficar felizes, né? Meu objetivo aqui é ser seu ouvinte, vou provocar, porque eu tenho certeza que você tem muito conteúdo para entregar. E vou iniciar pedindo que você se apresente, né? Bom, legal. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, Ricardo, e todos que participam dessa live, né, por essa oportunidade, pela oportunidade de tratar de um tema de tanta importância, né, no mundo dos negócios, no mundo profissional, na engenharia, na arquitetura. E nesse momento acabou ganhando uma relevância, né, infelizmente, ainda maior por conta do momento que a gente passa. A gente não pode perder negócios e muito menos fazer negócio para pôr dinheiro do bolso. Então, precificação acaba sendo mais relevante. Sou economista, como você disse, há quase 30 anos. Há mais de 20, há 22 anos exatamente, trabalho com consultoria em gestão econômica e financeira. Comecei minha carreira no Sebrae, como consultor do Sebrae. Fui consultor também da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E em 2000 fundei o nosso escritório, né, que hoje nós somos em 5 sócios, dos quais 3 são irmãos. E somos em 4 irmãos sócios, né? Tenho 3 irmãos na sociedade. E a gente vem atuando, né, com a missão de promover o desenvolvimento empresarial e humano. Uma vertente ao lado humano que é trabalhado pela Alexandra Fabre, que é minha irmã e sócia, consultora também nessa área. E nesse momento a nossa missão mudou, né? A nossa missão é fazer com que as empresas sobrevivam a esse cenário de pânico, né? Vamos dizer assim, não só na saúde, mas como na economia. Por isso que fazer parte dessa live, eu diria que eu tenho que agradecer por poder cumprir com a minha missão, né? Nesse momento que é de salvar os negócios ou fazer com que eles passem com o mínimo de estrago possível pela economia, né? Sou delegado do Conselho Regional de Economia, sou docente universitário há quase 30 anos também. Eu me formei e tive a oportunidade de começar a dar aula em 2 universidades ao mesmo tempo, 2 tradicionais universidades aqui no interior paulista. Então essa é a minha trajetória, a gente vai falando mais sobre ela no decorrer da live, para o pessoal conhecer. Tá ótimo, Adriano. Adriano, é o seguinte, o nosso tema foi motivado pelo assunto das lives, vinham surgindo sempre recorrente esse assunto, como precificar. Né? Nos grupos que eu participo de engenharia, no meio que nós frequentamos, é um assunto recorrente. E até diria um pouco polêmico. O foco da nossa live vai ser esse assunto. Mas antes, eu acho que é inevitável, né, tendo na sua presença, sua participação aqui como economista com tanta experiência, não falar da nossa economia, do momento que nós estamos vivendo. Pode ser repetitivo, mas eu acho que não tem como a gente entrar num assunto com um economista da sua categoria sem comentar sobre um aspecto geral, antes da gente entrar numa coisa mais específica, mais técnica, voltada para o escritório em si de engenharia e arquitetura. Vamos falar um pouquinho do panorama geral que nós estamos encontrando, que é inerente a qualquer tipo de empresa e de negócio, né? Então, eu quero que você inicie primeiro nos posicionando aí com o que a gente está... que bicho é esse que a gente está lidando agora nesse momento, né? Bom, Ricardo, a economia hoje, né, eu digo hoje nesse momento, porque a semana que vem pode-se ter uma projeção um pouco diferente já, né? Isso tem mudado bastante. A economia hoje projeta uma queda no PIB de mais de 5% segundo o FMI, né? O Boletim Focus do Banco Central, que é feito por analistas financeiros, falam em 3% de queda, né, 2,96 para ser mais exato,
Semana passada eles falavam 1,2, 1,96. Já na primeira live que eu fiz no dia 24 de março, até que era uma live já programada desde o começo do ano, só não sabia que ela iria ganhar tanta, né, importância, eu já projetei uma queda de 5% no PIB, fazendo algumas contas do que representa cada segmento na economia, do que representa a alimentação, que não teve queda, né, pelo menos não vai ter no primeiro momento, saúde, e pelo contrário tiveram aumentos, e mesmo com todos esses gastos, o que acontece com o nosso PIB, e eu já previa uma queda de 5%, que pode até ser maior. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse é um fenômeno mundial, tá? Então, isso não tem a ver com culpa do governo, né, do Bolsonaro e nem do Dória aqui em São Paulo, né, que estão em conflito, não tem a ver claro que a política pode interferir um pouco nisso, mas nesse momento é a pandemia. Tanto é que os Estados Unidos projeta uma queda de 6% no PIB. Os países emergentes também vão cair mais do que 5% nesse momento. Países emergentes são os países da categoria do Brasil, tá? Tirando a Perfeito. China e a Índia, que projetam crescer mesmo com a pandemia, né? Então, tirando esses dois emergentes, os outros projetam uma queda maior até que o Brasil. Então, esse é o cenário. Mas aí, quem está me ouvindo aí nesse momento, né, nós temos 55 participantes já, isso eu estou enxergando bem aqui, pus o óculos para ver se eu consigo 56. Isso, bacana, 56 muito bom. participantes. Quem está me ouvindo pode dizer, mas entre 2015 e 2016, a nossa economia caiu mais de 7% somando os 2 anos. Sim, a grande diferença é que essa queda ela vai ser concentrada em 3 ou 4 meses, principalmente, onde nós teremos o maior estrago aqui no Brasil. Pensando na época que ela começou e pensando que ainda teremos o inverno pela frente. Né? Aí no Nordeste não tem inverno, né? Você está no Nordeste, você está em Aracaju, né, hoje. Aí não tem muito inverno. Mas então a gente passa por inverno, que é um clima, né, favorável a esse tipo de favorável ao vírus, né, no caso. Então, nós teremos essa queda muito concentrada nos próximos meses. Por isso, o raciocínio da empresa tem que ser salvar a empresa nos próximos 3 ou 4 meses. Depois, pensa num plano de recuperação. Pensa num plano depois para poder cobrir, né, os buracos que ficaram para trás, ou seja, um plano de reestruturação. Mas a lógica tem que ser salvar o negócio nos próximos 3 ou 4 meses, que é onde nós teremos o período mais crítico. Eu não estou dizendo que a economia vai se recuperar depois disso. Uma recuperação que vai demorar, num cenário mais otimista, 1 ano, e no mais realista até 2 anos, a recuperação desse estrago todo. Mas é algo que se projeta hoje. O que a gente... Bom, pode dizer. Não, pode continuar. Eu só queria dar um recado importante em relação a isso, porque tudo isso que eu acabei de dizer é o que vai acontecer na média. Então, nós temos que ter um modelo de gestão do nosso negócio, da nossa carreira, da nossa profissão, do nosso escritório, para que a gente consiga uma performance acima da média. Lá atrás, nós vimos a economia crescer 7% num determinado ano, nós vimos a economia cair 7%, como eu disse, em 2 anos. Pode ter certeza que no momento que a economia cresce, muita gente quebra. E no momento que a economia vai mal, muita gente vai bem. Então, o recado que eu queria deixar para os arquitetos e engenheiros que participam da nossa live, e também de outros empresários, né, se tiver, de profissionais de outras áreas, não ouça muita notícia econômica, não. Tá? Por quê? Isso só vai criar mais pânico. Veja o que você precisa para ter motivos para estar acima dessa média que eu acabei de projetar. Tá? Então, esse é uma... E eu sou economista, hein? E estou falando para não ouvir muito sobre economia, não. Sobre seus colegas. Se interessem mais por finanças, se interessem mais por estratégia, por marketing, por vendas, né? Por comunicação. Adriano, porque eu entendo que é o seguinte, o que está ao nosso alcance? O que nós podemos fazer para trabalhar com os números que nossas ações influenciam diretamente? Exatamente. Em vez de uma macroeconomia que nós não temos uma ação direta.
é o fator externo, não tem como. É, Então, o que internamente eu posso fazer? Vamos focar nisso, né? No planejamento estratégico, esse seria a ameaça, né? Naquela matriz fofa, na matriz SWOT, né? A economia é ameaça, não está sob meu domínio. Não está sob seu domínio. O que você tem? Que ferramental é esse que você tem? Como você vai trabalhar para ele para sair dessa média e ficar acima dessa média, como você está comentando, Isso. né? Agora, a gestão é interna, né? Pode ser uma força, pode ser uma fraqueza. Escuto muito o pessoal comentar o seguinte: caixa para dentro da empresa e senta em cima do caixa. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso em algum momento. Questão de empréstimo, que eu comentei com você também, a gente poderia orientar o pessoal aí. Então, nós estamos fazendo uma análise global, vamos entrar no assunto específico mais sobre engenharia e arquitetura, escritório, definição de preço, e eu acho que depois a gente pode, em algum momento, encaixar aí algumas dicas práticas, por exemplo, de onde conseguir recurso, se é melhor vender alguma coisa ou colocar caixa para a empresa, alguma coisa, se sobrar um tempinho aí a gente comenta a respeito disso. Perfeito? Combinado. Então vamos lá. Eu escrevi aqui, Adriano, para a gente entrar no tema, falando de precificação, quais são os conceitos básicos que um engenheiro ou arquiteto deve saber antes de informar o seu preço de venda. Bacana. Lembrando que aqui temos escritórios, temos autônomos, temos recém-formados em arquitetura e engenharia, e até escritórios mais antigos também. Eu estou, por exemplo, aqui tendo a honra e o prazer de receber o Gustavo Pena, que é um dos maiores escritórios de arquitetura do Brasil que nós temos hoje. Sem dúvida, é uma referência da nossa arquitetura e eu fico muito, muito honrado, inclusive. Legal. Obrigado também aí pela audiência. Bom, Ricardo, antes de responder a tua pergunta, né, é preciso que a gente entenda o que a gente ganha com uma precificação adequada, né? Quais são os motivos que eu tenho para fazer uma precificação adequada? Porque a partir do momento que eu não entendo a real importância do assunto, a minha dedicação vai ser pequena. Então, saber o contexto de relevância, né? Quanto mais importante for algo, mais atenção eu dou àquilo. Então, primeira coisa é entender o que eu ganho. Eu ganho, em primeiro lugar, maior participação de mercado possível. Tá? É uma dos ganhos que eu tenho indireto. Você está falando o seguinte, o que você ganha sabendo precificar, não é isso? Exatamente. Porque se eu não entender isso, eu vou dar uma atenção menor. A minha atenção ao tema vai ser maior à medida que eu entendo o que eu ganho com isso. Eu penso que todas as vezes que alguém vira para alguém e fala, olha, você precisa fazer isso, a primeira coisa que a pessoa pensa, quando ela não ergue uma placa, né, é o que eu ganho com isso. Então, se eu entendo o que eu ganho com isso, minha dedicação aumenta. Tá? Participação de mercado, maior participação de mercado possível, porque preço errado te deixa fora do mercado. Uma outra coisa que eu ganho, uma lucratividade justa, adequada, né, que é uma outra coisa que muitas vezes não acontece quando eu não precifico adequadamente. E ganho uma rentabilidade adequada ao capital investido. Porque, por exemplo, você que tem um escritório, o Pena que tem um escritório, né, que tem um escritório grande, existe um capital investido significativo nesse negócio. Então, eu preciso remunerar esse capital investido de forma honesta, de forma justa, que vale a pena ter o meu dinheiro na arquitetura e não em outro segmento. Então, esses são os 3 principais ganhos. E são importantes. Agora, qual o diferencial competitivo que você tem fazendo uma precificação, né? Exatamente. Pode continuar. Aí, voltando para a tua pergunta, né, quais são os conceitos que eu preciso entender? A primeira coisa é entender a diferença de lucro e de prolabore. Tá? Prolabore é a remuneração pelo teu trabalho. Tá? Vamos imaginar que eu monte um escritório de arquitetura aqui na minha cidade ou aqui em São Paulo, ou na capital, onde a gente também tem escritório de consultoria lá em São Paulo. Eu monte um escritório e chame o Ricardo para trabalhar comigo. Tá? Quanto que vale o trabalho do Ricardo? Prolabore. Perfeito. Prolabore. Pró-trabalho, como o próprio nome está dizendo. Exatamente. E lucro é o que tem que sobrar. Depois que eu paguei impostos, depois que eu paguei o prolabore e outros custos de execução, e depois que eu paguei todas as despesas. Então, o lucro... Adriano, o lucro, ele... Desculpa te interromper, mas que eu falo o seguinte, eu estou aqui para provocar.
Falando disso que você falou agora sobre Prolabore, eu vou colocar uma coisa que eu acho que é recorrente. O dono do escritório abriu o escritório. Ele acha que é o seguinte, porque o escritório é meu, o maior salário é o meu. Você tem que entender se você seria contratado por aquele valor no mercado. É exatamente, Pode ter um isso. profissional mais valorizado do que você mesmo, independente do escritório ser seu ou não. Você precisa ter, não ter esse apego emocional, porque o escritório é seu. Você entender, eu sou um engenheiro, sei lá, que vale R$ 100 a hora. Eu tenho um engenheiro que vale 150. Não é porque eu sou o dono do escritório que eu vou colocar que minha hora vale 200. Essa hora seria paga no mercado aí fora? Então, acho que a primeira dica seria assim, saber se aquele Prolabore seu seria pago fora do seu escritório. É exatamente isso, Ricardo. E até a gente vê muitas vezes um Prolabore inadequado, vai gerar um custo inadequado e, consequentemente, um preço fora de mercado, porque ele errou na mão ali. Então, ele tem que ser remunerado na proporção que ele remuneraria alguém igual a ele. Exatamente. E isso se extrapola para o filho, para o sobrinho, para o familiar, que às vezes... Para todo familiar. A gente tem que, inclusive, contratar, colocar um familiar dentro do negócio. Eu também dou treinamento sobre empresa familiar, né? A gente tem que colocar um familiar dentro do negócio com os mesmos critérios que a gente colocaria um estranho. Senão a coisa já começa errada. Mas esse é um assunto... Parece bobagem, pessoal, mas isso assim são detalhes que a gente visualiza nas consultorias que realmente fazem diferença na hora de você tomar a gestão do seu escritório, cuidar do seu negócio. Ter visão de negócio, né? Total. Mas vamos lá, Fábio, pode continuar. Exatamente. Calibrar isso, né? Você tem que calibrar com base na tua formação. No caso aqui, nós estamos falando, né, de formação acadêmica. Nós temos que calibrar isso de acordo com o teu comprometimento com o negócio, quantas horas você trabalha. Perfeito. Nós temos que calibrar isso de acordo com a tua experiência, de acordo com o resultado que você entrega. São parâmetros que a gente usa para remunerar um terceiro, remunerar um profissional de mercado. Outro conceito importante para a gente entender, né, é a diferença de custo e despesa. Eu vou precisar disso depois para formar preço, tá? Certo. Custo é o que está relacionado para a operação. Então, o teu Prolabore, né, a hora do teu serviço baseado nesse Prolabore, né, se eu entendo que o meu trabalho vale 30 mil e eu consigo só trabalhar 30 horas por mês, a minha hora vai custar R$ 1.000 só a preço de custo, né? Então, preciso ver depois se o mercado vai pagar isso. Mas o custo do serviço é a minha hora, tá? É o meu custo de deslocamento, toda a estrutura que eu tenho para operar, um equipamento, um computador, algo assim, e até mesmo os softwares, né, de arquitetura e de engenharia, né, que a gente bateu uma bolinha hoje aí. Você disse que tem softwares que têm um investimento bem alto. Então, a depreciação desse software, porque se ele for seu, ele vai depreciar, daqui a um tempo você vai ter que comprar outro. Se ele não for seu, você vai pagar um aluguel, uma mensalidade. Uma anuidade, uma mensalidade. Isso vai entrar no teu custo. Isso é custo, está relacionado à execução, ao que você entrega. E despesa está relacionado à tua retaguarda. Tá relacionado à administração, à comercial, tá? Então, ao financeiro, despesas financeiras, certo, por exemplo, juros, é a parte de despesas. Um outro conceito importante, já que nós falamos de despesa, é classificá-la em em fixo e variável. Certo. E nesse momento, fica até mais fácil de entender o que é uma despesa fixa. Só uma observação, sugiro que vocês que estão participando aí, peguem um papel e um lápis, tá? Porque são detalhezinhos que a gente vai lembrando e depois vocês formatam e até vão pesquisar, né? Que a gente não vai entrar, não tem o recurso de usar uma planilha, mostrar um computador, então são insights que eu sugiro que a gente vá anotando. Aí a gente já aproveita e classifica as despesas em fixas e variáveis, tá? Que elas vão ser importantes não só no markup, mas principalmente para encontrar margem de contribuição. Fixa é aquela que, se eu não conseguir atender ninguém, ela existe. O salário da minha secretária, por exemplo. E variável é aquela despesa que, se eu não vender nada, se eu não faturar nada, ela inexiste. Por exemplo, uma despesa de deslocamento, né, um custo de deslocamento.
não de prospecção, mas de entrega. Por exemplo, o imposto sobre a venda. Se eu pago comissão, se eu tenho alguém vendendo o meu trabalho, um parceiro que seja, e remunero ele, esses custos são variáveis. Então, para classificar é muito simples. Se a receita zerar, qual é a despesa que permanece? Fixa. Qual é a despesa que acompanha o faturamento? Variável. Se a receita zerar, o que é que permanece? Aí você vai conseguir diferenciar o que é custo fixo e variável. Qualquer outro critério diferente que você use para classificar, você pode incorrer a erro. Então, usa esse que é o mais simples e o que mais funciona. E um outro conceito importante, né, para fechar todo esse raciocínio, é o de markup. O que é markup? Sim. O markup é uma margem que eu vou aplicar ao custo, né? Lembrando o custo, então a gente já explicou, se você perdeu, volta depois, né? A live fica um dia aí, né? Fica um dia, só que depois eu subo ela para o YouTube. Tá, bacana, então dá para voltar, entender que é custo. O markup é uma margem que você vai aplicar ao custo, que vai te gerar o quê? Vai te cobrir o quê? Despesas fixas, despesas variáveis, e vai proporcionar o lucro líquido que você precisa. Tá? Aquele lucro que vem depois que você pagou todos os custos e despesas, inclusive teu prolabore. Tá? Então, esses são os conceitos que você precisa estar claro para você. Inclusive, posso divulgar aqui o meu canal? A gente tem um canal. Claro. O canal se chama Fabricando Resultados. Tá? No YouTube, você pode digitar fabricandoresultados.com.br e você vai ter lá dicas para gestão de sucesso. Então, nesse canal, a gente tem conceitos sobre custo, despesa, classificação de custos, margem de contribuição. Tem um vídeo sobre markup, mostra passo a passo. Tá? Então, eu chamo o markup lá no escritório de fator. Posso continuar chamando fator? Pode, é o fator markup, na verdade. É o que eu multiplico depois lá que eu tenho o custo, né? É que, na verdade, é um fator multiplicador markup. Do jeito que eu ensino, ele vira um fator divisor. Tá? Mas está lá no canal, depois até no final, se der tempo, eu passo até o nome dos vídeos aí específicos para o pessoal poder buscar com mais facilidade. Tá? Então, esses são os conceitos básicos que eu preciso tá afiado para assimilar a formação de preço com mais propriedade, assimilar com mais facilidade, com mais consistência. Diferença de custo, despesa, fixo e variável e o fator markup, não é isso? E a diferença de lucro e prolabore. Lucro e prolabore. Lucro e prolabore. Anotei do lado errado aqui. Lucro e prolabore. Perfeito. Isso. Posso ir para outra pergunta? Vamos lá. Depois, se precisar, a gente Já vou abrir aí para perguntas, tá? Vão anotando aí que nós vamos abrir também. Eu coloquei o seguinte: depois de entendido esses conceitos, quais os próximos passos para quem quer formar preço de venda de forma adequada? Já entendendo o que é a importância de você formar o preço de forma adequada. Influencia na sua competitividade, influencia se você está dentro ou fora do mercado. Preço correto é preço correto, não quer dizer que é mais barato ou mais caro. Você errar para baixo ou para menos, você está errando. É saber posicionar, né, o seu valor ali. Exatamente. E isso tem alguns passos realmente aí, né? Se a gente entender passo a passo, a coisa vai ficando muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais simples, né? Toda vez que eu digo que alguém se assusta com a matemática que existe na gestão financeira, que existe na precificação, é porque não entendeu o sentido dela, porque ela são contas muito básicas, né? Se eu for entendendo passo a passo, fica muito simples. Eu vou olhar para trás e vou falar, puxa, era tão fácil realmente. Então, primeira providência. Se você não tem um bom modelo de gestão econômica e financeira, eu sugiro você implantar esse modelo antes, porque os parâmetros que você vai precisar para formar preço de vendas saem do demonstrativo de resultado, gerencial, DRE, e saem de um balanço patrimonial gerencial, por mais simples que ele seja. Colocar na balança bens e direitos e colocar do outro lado da balança obrigações, apurar saldo patrimonial
Então, essas são as duas demonstrações financeiras que eu vou usar como base para precificar. Vai sair os meus parâmetros. Qual que é o capital que eu tenho que remunerar? O balanço me mostra isso. Quanto que eu tenho de despesa? O DRE me mostra isso. Aí, se eu faço a classificação depois, mas eu preciso ter isso. Então, a primeira coisa, primeira pergunta que eu faço para você, engenheiro, arquiteto, você tem um demonstrativo de resultado, você tem um balanço patrimonial do teu escritório ou mesmo da tua atividade, da tua profissão? Se não tem, é implantar. E aí quero dar 2 presentes aí para a tua audiência sobre isso. Vamos lá. Então, anota lá, Anotem aí. adrianofabre.com.br/7 elementos. Você vai receber um e-book sobre 7 elementos do sucesso financeiro. Tá? Então, adrianofabre.com.br/7 elementos e adrianofabre.com.br/5 indicadores. Tá? Aí, esse é um outro e-book que a gente fala sobre os principais indicadores para a gestão financeira de um negócio. Tenha sua empresa na mão, tenha a empresa nas mãos com apenas 5 indicadores. É o tema desse segundo e-book. Só uma observação, Adriano, Sim. que muitos contadores não fazem uma contabilidade gerencial, né? Você tem que falar para ele, olha, eu quero acertar com ele que você quer um nível de clareza que seja gerencial, que você utilize aqueles dados para uma contabilidade gerencial, não é isso mesmo? É isso mesmo, Ricardo. Aí a pergunta que eu faço para a pessoa avaliar se você pode usar a contabilidade do teu contador. Você conta tudo para ele que acontece no teu escritório? Tudo que acontece O nível de passa por ele? transparência que você tem, né? Que você tem, nível de transparência, nível de formalização. Se está tudo formalizado, se você conta tudo que você faz para ele, tá? Pode aproveitar da contabilidade, com alguns ajustes. O Marcelo perguntou aqui, poderiam repetir mais devagar? Ele deve estar falando da primeira parte lá. É lucro e prolabore, a definição de custo fixo e variável e a definição de markup, Marcelo. Tá bom? Voltando um pouquinho atrás aí. E de custos e despesas, tá? Custos e despesas. Tá. E aí também, né, fica para o Marcelo, né, como o vídeo depois fica gravado, né, também tem a opção aí de voltar, eu vou disponibilizar, depois vou falar de novo do canal. No canal tem muita dica que vai ajudar você com esse assunto, de forma direta e indireta. Tá, então, o primeiro passo é isso, ter demonstrativos gerenciais. Né? Se você for aproveitar o da contabilidade, lembra que lá, às vezes você declara um salário mínimo como prolabore. É por lei isso. O restante da tua distribuição, da tua retirada, você faz como distribuição de lucro. Faz esse ajuste, porque senão você vai ficar com um parâmetro errado, que vai te pagar um salário mínimo só de prolabore. Tá. Tudo bem? Então, deixa eu fazer uma observação pequena aí. Nós estamos entendendo o seguinte, eu tenho um escritório, já tenho um contador, vou lá pedir para ele. Para aquele engenheiro que acabou de... Olha, eu saí do meu emprego e eu quero montar meu escritório hoje. Qual que é o norte que você dá assim? Ó, ele pegou o primeiro cliente, ele comprou o computador, colocou ali e fala assim, qual que é o meu preço? Para esse nível aí. Mas ele tem um pequeno escritório, correto? Ele montou agora. Mas né? né? Tô entendendo o seguinte, que ele saiu, porque eu tenho seguidores que são assim, então eu fico tá no zero procurando me de colocar receita, né? procurar no lugar, me colocar no lugar deles, para tentar fazer com que eles aproveitem também, né? Não aquele cenário que eu já tenho um contador contratado, por exemplo. Ele fala, como é que eu não sei o preço do contador, então eu vou pegar e fazer colocar o contador, colocar o aluguel, aquela máquina que eu vou comprar, para esse que está montando o negócio agora, sabe? Ricardo, você teria alguma... Sim, a lógica é a mesma, só vai mudar um dos fundamentos. Então, essa pessoa que montou, ela deveria ter montado com base em projeções. Deveria. Tá, o Marcelo acabou de falar aí, acabei de inaugurar um escritório de engenharia. Então foi para você, Marcelo, ganhou um presente. E aí, assim, muita gente monta negócios, né, e monta escritório de engenharia de arquitetura sem ter feito essas projeções. Então, aí, o que eu aconselho? Projetar a expectativa que ele tem. Projetar a expectativa que ele tem em relação a alguns custos e despesas e colocar o que já é real, como você citou. Ele já sabe quanto vai custar o contador, ele já sabe quanto vai custar o aluguel.
fazer uma projeção. Fazer um plano de negócio, inclusive, né? O Sebrae ajuda nisso. Ajuda. Ou não? Eu estou falando bobagem. O Sebrae ajuda, certamente, com um valor muito baixo, né? Acho que o Sebrae hoje cobra alguma coisa pelas consultorias, mas um valor muito baixo. E, na verdade, o que nós estamos falando é a parte financeira do plano de negócios. Então, tem que ter essa projeção. Projetar custo e despesa é fácil, porque se você já montou, elas existem. A única coisa que ele vai ter que projetar é o valor da receita, quanto que ele tem a expectativa de faturar. E aí, claro, que você vai falar, puxa, mas num primeiro momento a gente não tem parâmetros. Bom, você tem literatura, você tem colegas, você tem o Ricardo, que está no segmento aí já há bastante tempo e pode te ajudar a dar uma ideia de faturamento no primeiro ano, por exemplo. E começa por aí. Então, porque as outras... As despesas, você desenhar o cenário, né? Fazer uma projeção. Precisa fazer uma projeção. O que um escritório pode faturar. Tá? E aí depois eu vou te ensinar a fazer a conta inversa. Na conta inversa, você vê o contrário, com base na tua estrutura. E no que sobra depois que você se remunerou, quanto que você precisa ter de receita. Porque quando você faz essas classificações, você consegue fazer a conta de cima para baixo e você consegue calcular o ponto de equilíbrio. Então aí você vê quanto que você precisa faturar. Né? Então é uma maneira de ir validando as informações. O que é o ponto de equilíbrio, Adriano? Ponto de equilíbrio é o quanto você precisa faturar, quanto você precisa ter de receita. Como que eu posso... Qual que é a nomenclatura mais adequada aí para vocês? Faturamento, pode ser? Receita? O que fica mais familiar? Faturamento. Quanto você precisa faturar para cobrir todos os seus custos e despesas? Para continuar andando, né? Isso. Aí na fórmula do ponto de equilíbrio, onde está o custo fixo, você soma o lucro que você quer ter. Aí você vai ter uma projeção de faturamento ideal. Quanto você precisa faturar para atingir aquele lucro líquido, por exemplo. Eu quero no início ter pelo menos 5 mil de lucro líquido. Então soma o custo fixo na fórmula do ponto de equilíbrio. Tá? Agora, claro, você nunca viu essa fórmula, para ela fazer sentido, tem que dar uma pesquisadinha depois. Não me lembro de cabeça se a gente... O Eduardo escreveu aí que é show, que ponto de equilíbrio que engenheiro ama equilíbrio. Mas a balança, né? Eduardo, tem que pender para uma receita maior. Uma balança ela tem que pender para uma receita maior, tá? Você abre o escritório para lucrar. É claro que num primeiro momento, você conseguir equilibrar, né, atingir o ponto de equilíbrio, tá bacana. Mas por isso que eu sugeri pegar a formulinha, somar o lucro em cima para você ver quanto que você precisa faturar para ter aquele lucro. Né? Justamente porque senão você não paga o capital investido, não paga o desafio de ser engenheiro ou arquiteto. Né? Hoje nosso desafio é sobreviver, né? Hoje é sobreviver. Muitas empresas ativaram o modo sobrevivência aí. É isso mesmo. Então, às vezes, nós fechamos serviço para manter a máquina girando, né? Para manter a máquina girando. Quer dizer, esse ponto de equilíbrio, aquela folga que você tinha, de repente você está queimando ela. Se estava me sobrando aquilo ali, eu vou chegar, ficar no ponto de equilíbrio para a máquina continuar seguindo, né? Pelo menos. É a lição de casa nesse momento. Agora, bom, então é isso aí. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, senão eu vou seguir aqui com esse passo a passo. Pode seguir. Então nós falamos da gestão financeira. O pessoal pode ir comentando aí que eu vou tentando anotar aqui e assim que tiver um momento eu jogo para o Adriano aí, tá? Show de bola. E também o Bruno colocou aí, Prolabore é do dono, lucro é da empresa. O Bruno comentou. Eu vou seguindo aqui com as perguntas. Pode falar, Adriano. Muito bem observado, Bruno, né? Bruno. Isso. É isso mesmo. E o patrimônio líquido é dos sócios e o resto é capital de terceiros. Então, esse lucro depois, parte dele pode ser distribuído, né? E um dia isso volta para o sócio se você liquidar a empresa, né? Então, a gente fala que na contabilidade a empresa mesmo não tem nada, né? Ela deve para alguém, ela deve para os sócios, ela deve para terceiros. Mas é perfeito, a tua definição ajuda muito a entender a diferença dos dois. Bacana. Segundo passo... Fala, Ricardo. Pode perguntar. Não, eu só estava fazendo a revisão da minha pergunta aqui para não me perder. Pode seguir. Segundo passo é encontrar o custo. Qual é o teu custo? E aí, quando você fala de projeto, talvez seja interessante encontrar o custo hora, quanto custa a tua hora. Né? Você tem lá o teu Prolabore, que você definiu quanto você vale. É interessante você dividir pela quantidade de horas que é possível você trabalhar no mês. Não é que você está vendendo, porque o cliente não vai pagar pela tua ociosidade. Né? Então, se eu tenho lá, a minha jornada é de 200 horas por mês,
mas efetivamente eu consigo trabalhar 180, 160, vou dividir por essas 160. Só para vocês terem um norte, é interessante pegar a quantidade de horas e aplicar 75, 70% delas para formar o preço. Porque Certo. uma ociosidade, Ó, a dica aí, vou anotando, maior, hein? uma ociosidade maior do que 30, 25%, o mercado não vai pagar, tá? Então, seria interessante você trabalhar com uma taxa de ocupação de 70 até 85% dessas horas para achar o teu custo hora, tá? Então, aí você vai fazer o mesmo raciocínio com todos O os custo outros hora, custos. lembrando que nós estamos dentro do Prolabore, certo? O custo hora é determinado pelo Prolabore, o que vai remunerar o teu Tá. capital investido, aquele lucro que é da empresa, né? Aquele lá vai entrar em outro lugar, tá? Determinou o custo, porque se você chegar no Perfeito. custo hora, você entende, bom, para esse projeto eu vou gastar 20 horas, então eu vou aplicar esse custo vezes 20 para formar o preço do projeto. O raciocínio por hora e por projeto é o mesmo, você multiplica a quantidade de horas. É assim que a gente forma a hora dos trabalhos de consultoria. A gente tem o valor E hora aí de já cada começa um consultor. assunto bem polêmico, porque a precificação em engenharia, o pessoal fala assim, o projeto de concreto é R$ 15 o metro quadrado. Existem várias moedas. Em Minas, por exemplo, vou falar de estrutura metálica, cobra-se por quilo de aço. A fábrica, ela processa quilo. Então, ela vende lá R$ 10 o quilo do aço. E ela contrata você, eu faço projeto para a fábrica, ela quer te pagar em quilo também. Então, ela fala, Ricardo, é R$ 1 o quilo do projeto. E aí eu participo da moeda da fábrica. Existe metro quadrado, existe quilo, existe quantidade de formato de desenho que eu faço, e existe a hora, que eu acho que é o mais óbvio, que é o mais correto. Tá? Que aí existe uma polêmica, enfim. Os sindicatos, por exemplo, a Elaine está aqui, ela pode explicar isso depois, a gente pode até fazer uma live sobre isso, né, Elaine? Eles colocam lá as taxas, eles colocam lá os indicativos, por exemplo, estrutura metálica é R$ 18 o metro quadrado, estrutura de concreto é R$ 20 o metro quadrado, procura, eu entendo o seguinte, Adriano, abri um parênteses, tá? Eu entendo que é o seguinte, é uma incapacidade da gente chegar no nosso valor, do valor do nosso serviço, o custo do nosso trabalho e o nosso valor. Eu estou saindo aí, só acho que deu uma travadinha, Adriano, aí novamente. Vocês estão me ouvindo? Dá ok para mim. Todos estão me ouvindo? Está me ouvindo, Adriano? Eu estou ouvindo sim, mas cortou o que você estava falando para mim, viu? Deu bastante Tá, corte, mas eu então, consegui resumindo, entender é o o que você seguinte. falou. Os engenheiros e arquitetos, eu me incluo, parece que a gente tem dificuldade em precificar nosso trabalho e a gente quer uma tabela que simplifique isso, que leve isso para uma facilidade. Fala assim, eu faço o quê? Eu faço projeto concreto, então é R$ 10 o metro quadrado. Então, assim, a gente segue uma linha de commodity. Eu sou totalmente contra essa linha. Eu falo que é o seguinte, não existem escritórios iguais, não existem profissionais iguais, não existem softwares iguais. Isso é uma comodidade que o engenheiro arquiteto quer ter para poder, talvez, fugir de uma coisa que ele não... Sabe, a questão da valorização, do valor daquele trabalho. Ele não sabe fazer. Então, ele quer uma tabela que coloque lá o valor daquele tipo de trabalho dele, tá? Isso é que ocorre muito na nossa, não estou dizendo que é 100%, mas ocorre demais na nossa profissão, com os colegas. Silmara colocou aí que existem tabelas no IAB, que é o de arquitetura. Elaine colocou, enquanto isso, as cartilhas de preço são meramente orientativas e tratam sobre preços mínimos ou de referência. Eu entendi Você a tua pegou aí o pergunta, contexto? né? Pode... E aí, Uhum. assim, a pergunta que eu faço em cima disso é, se você seguir essas tabelas, você vai se colocar no mesmo nível dessa média, e que provavelmente é uma média nivelada por baixo. Então, para atender aqueles profissionais que não conseguem precificar. Então, eu tenho certeza que os profissionais mais experientes, quando têm um diferencial, não seguem essa tabela. Então, seguir a tabela é se colocar no mesmo nível dos demais. É simples, mas pode ter certeza, eu não faria,
porque isso não vai me conduzir ao melhor resultado possível, não tenha dúvida disso. Tá? Perfeito, Então, o Adriano. ideal é seguindo esse passo a passo para a gente ter um preço honesto. Eu não estou nem falando de ganhar aquilo que eu não valho, e sim ter um preço que seja honesto e razoável. Tudo Leonardo bem? Pia Engenharia, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Boa noite. Leonardo é diretor da Pia Engenharia e diretor de marketing da Associação Brasileira de Engenharia Estrutural. Bem-vindo. Show Pode de seguir, bola. Adriano. Bacana. Terceiro passo, então, né, é você classificar as suas despesas em fixas e variáveis. Você vai precisar dessa classificação para aplicar no markup, né? O conceito eu já expliquei. Fixo é aquele que, se meu faturamento zero, continua existindo. E variável é aquele que segue uma proporção com o faturamento. E aí, se alguém falar, puxa, mas se meu escritório cresce, meu custo fixo aumenta. Claro, fixo a longo prazo não existe. Se o teu escritório muda de formato, também pode aumentar teu custo fixo. Quarto passo é calcular qual que é o lucro desejável. Então, se você tem um capital investido significativo, aplica uma rentabilidade mínima sobre ele. Né? Hoje, 15%, 20% já seria algo bacana, se o capital investido é significativo. E aí você divide esse valor por 12, vai te dar o lucro líquido mensal. Né? E se você dividir esse lucro pelo faturamento, vai te dar um percentual. Para quem tem pouco capital investido, no caso de quem está começando, o escritório é pequeno, pensa num lucro que seria bacana para esse desafio. Ó, eu estou começando agora. Né? O que seria um lucro interessante? R$ 5.000 pelo menos. Tá, numa projeção de faturar R$ 30.000, R$ 40.000, quanto que isso representa? Tá? Então calcula esse lucro que você quer ter. É o lucro ideal, que é um dos parâmetros do markup. Depois aplica tudo isso na fórmula do markup. Tá? Então, esse é o passo a passo para a gente poder ter o preço formado que contemple despesa fixa, despesa variável e o lucro que eu desejo. Tá? No nosso canal Fabricando Resultados, tem lá um vídeo que eu falei, markup, como calcular o preço de venda. Tem um outro vídeo que a gente fala sobre margem de contribuição e preço de venda. Tem um outro vídeo que eu falo do percentual ideal de lucro líquido. Tá? Então, eu estou insistindo, né, nesses complementos, claro, porque nós temos só uma hora, talvez menos de uma hora, para falar de um assunto complexo, sem um apoio, né, sem possibilidade de escrever uma fórmula. Então, lá eu já tenho tudo isso pronto. Se você anotar o canal e depois complementar, vai ficar bacana o resultado da live. Tá. E o que eu gostaria é que não fosse um encontro teórico, né? Gostaria que vocês colocassem isso em prática. Pessoal, qualquer coisa que vocês esquecerem e perguntarem, pode mandar um direct para mim depois, tá? Sobre os endereços do Adriano e tal. Tiveram 3 perguntas aí recorrentes, Adriano. Eu acho que a gente já pode entrar nelas. O Bruno colocou assim: no caso de serviço, é correto considerar o retrabalho como despesa fixa? Retrabalho é o vilão da nossa área, tá? É você considerar que você vai gastar 30 horas para fazer aquele projeto e aí o cliente quis mudar, né? Decidiu mudar e você perdeu aquele controle. É o grande vilão do escritório. A gente tendo o controle, eu tenho experiência nessa área porque a gente busca o tempo inteiro entender como que a gente vai comunicar com o cliente para evitar retrabalho. Porque eu vendo hora. Se eu vendi 200 horas para aquele trabalho e eu gastei 300, eu estou com prejuízo. Ou estou queimando aquela margem de lucro minha que você acabou de falar em função da rentabilidade que eu apliquei. Certo? Sim. Então, o Bruno falou assim, no caso do serviço, é correto considerar o retrabalho como uma despesa fixa? Não. O retrabalho você considera como horas que você deve contemplar mais na hora de formar o preço. Aí você fala, tá, mas qual vai ser o meu trabalho? Por isso que é importante registrar tudo que você faz. Quem não tem controle, tá? Quem não tem controle não tem histórico, quem não tem histórico não tem informações, quem não tem informações não toma as melhores decisões. Então, quem fez essa pergunta? Bruno. Ele compilou aí, na verdade tiveram 3 perguntas similares. Tá. Bruno, eu vou te falar, eu só falo o que eu faço, tá? Eu não prego nada do que eu não faço. Então, você pergunta para mim, mas você faz isso? Sim. Eu também faço. Toda atividade que eu tenho com o meu cliente, eu registro isso num software. Hoje a gente tem um software de gestão de projetos, mas no começo eu registrava isso numa planilha. Então, isso me dá a condição de ir adquirindo essa inteligência, saber, olha,
num projeto desse, eu gasto de tanto a tanto. Então, eu cobro na média, e aí o que eu executar por menos, eu ganho, o que eu executar por mais, mas na média, eu vou estar recebendo Você tem essa justo. experiência que consultoria também é dessa forma, né? Sem Segue esse dúvida. raciocínio. É exatamente isso. Você projeta que você vai gastar. Nossos projetos, o mínimo são 60 horas, né? Normalmente. Pode ter muito menos e pode ter muito mais. E o máximo pode chegar a 120, 200, não tem muito limite. Mas também acontece a mesma coisa, viu, Bruno? A gente contempla uma quantidade de horas e acaba gastando mais. Você não Então, consegue gerenciar o que você não consegue medir. Isso. E aí, Primeira coisa, medir as primeiro, horas. medir Primeira as coisa, horas. e existem softwares excelentes para isso, inclusive medem de forma automática. Eu tenho lá no E, escritório. Depois e você aí pode mandar direct aí. E o Pode que falar, você Adriano. ganha com isso? Você ganha uma expertise até de entender, de errar menos. Hoje a gente erra muito menos. Nosso escritório tem 20 anos e eu registro isso desde o começo. Então, a gente erra muito Você menos na cria um precificação. histórico. Você cria um Cria histórico. histórico. Então, eu erro Você menos por consegue conta desse identificar, histórico. inclusive, perfis de clientes. Hoje a gente trabalha dessa forma. Esse cliente tem o perfil de consumir a mais do que a gente estipula. Então, essa Isso. gordura eu vou colocar lá na minha definição. Legal. E aí essa gordura vai onerar, Bruno, o teu custo, não a tua despesa fixa. Tá? Por uma questão correta. Ou seja, eu tenho esse índice de perda, podemos chamar assim, de perda de horas. Tenho esse índice. Então, você incorpora isso no custo da tua hora, seria o mais correto, porque o retrabalho é custo, não é despesa. Só por esse motivo, tá? Retrabalho é custo, partindo daquele conceito que você falou no início Partindo do aí, conceito né? que eu fiz no início. Bom, vamos lá, pode seguir. Bom, acho que desse passo a passo eu esgotei, né? O Leonardo comentou aí, desculpe, entrei agora, mas para precificar projetos estruturais, uma tabela orientativa no site da BES. Foi exatamente isso que nós criticamos, Leonardo, aproveitando sua... Foi exatamente isso aí que nós fizemos uma crítica aí e seguimos. Depois você pega no YouTube. Não vai acabar Legal. o tempo. Vamos lá. Aí, assim, algo que sempre surge, eu não sei se já teve essa pergunta, eu estou tentando ler aqui, mas... Não, eu vou acompanhando aqui. Não é fácil, não. Eu estou numa distância aqui que nem com óculos e nem sem óculos eu consigo ler, viu? Não é fácil, eu já te falo que não é fácil. Eu luto com isso até hoje, mas vamos lá. Eu pus um tripézinho aqui para ajudar, mas não consigo. Mas, assim, uma dúvida que surge muito em relação a isso. Tá, eu formei um preço, e se aquele preço estiver acima do preço de mercado, que o mercado cobra? O que eu faço? Isso é uma dúvida que surge, né? Perfeito, Muitas claro. vezes. Você já deve ter passado por isso, todo mundo Sim. em algum momento passa por isso. Então, a primeira coisa é você entender. Eu tenho motivos, sabe aquilo que o pessoal chama de diferencial? Eu chamo de motivos. Eu tenho motivos para que a pessoa faça aquilo comigo e que aquele preço seja honesto para o que eu entrego, ou seja, eu tenho motivos para cobrar aquilo, tá? A minha entrega está compatível com aquele preço? Porque aí dane-se o preço de mercado. Se eu faço uma pergunta assim, Adriano. Eu compraria isso que eu estou vendendo? Excelente reflexão. Nesse preço, né? Ou tem alguém entregando a mesma coisa ou mais por menos? Tá? O outro passo que eu tenho que verificar, né? É adquirir essa real consciência dos motivos, porque às vezes aquilo que eu dou valor, o meu cliente não dá. Então, aí é pesquisa, é perguntar para o teu cliente. O contrário também ocorre. Também ocorre. O contrário também ocorre. Uma outra pergunta interessante, estratégica para fazer. Eu estou comunicando esse diferencial de forma correta? Comunicar valor. Se eu não comunico, né? Hoje a gente tem um monte de estratégias no escritório que é para comunicar, né? Isso é muito importante. Os escritórios chegam a ter alguém vendendo esse trabalho, não chegam? Seja alguém bem difícil. Não, eu digo assim, você ter uma equipe de vendas no escritório de engenharia é bem raro. É bem raro. Se eu tiver equipe de vendas ou tiver parceiros que possam me indicar, eles entendem quais são esses diferenciais que eu tenho, quais são esses motivos que eu tenho para cobrar mais, porque eu tenho que capacitá-los. Senão, eu tenho um parceiro nosso na área tributária, né, que a partir do momento que ele entendeu o nosso trabalho, ele é um dos caras que mais vendem o nosso trabalho, sem ganhar absolutamente nada, porque complementa o que ele está fazendo nas empresas, mas eu gastei um tempo para mostrar como que era o nosso trabalho para ele. Eu falo que a gente gasta um tempo qualificando o nosso cliente a nos comprar. Sem dúvida. Quem tem a intenção de vender valor, de se posicionar Exatamente. com venda de valor.
E a outra pergunta é em cima do que você já falou, né? O cliente percebe esse valor? E aí muitas vezes Percepção é de valor. pesquisa. O meu relatório no começo tinha 50 páginas, meu relatório, meu diagnóstico econômico financeiro. Hoje ele tem 25, dependendo, se for para um médico, ele tem 10 páginas. Porque se eu entregar um relatório de 50 páginas para um médico, ele não vai ler, não é o que ele gosta. Para um arquiteto, a mesma coisa. A gente já fez trabalho para escritório de arquitetura. Você quer ler um relatório do desempenho do seu escritório de 50 páginas? Você vai me xingar, né? Então, tem que ver se aquilo que eu dou valor, o meu cliente também percebe, né? E depois de todas essas reflexões, eu preciso entender qual o tamanho desse mercado nesse preço que eu quero cobrar. Tem que buscar ver quantas pessoas comprariam, né? Aí tem Sebrae, tem entidades de classe, para tentar chegar no tamanho desse mercado, porque às vezes também vou desenvolver algo tão elitizado que não cabe na minha região. Se eu estiver pensando em Brasil, é uma coisa. Se eu estiver pensando São Paulo, capital, é um universo. Se eu estiver pensando em interior, é outro. Então, tem que ver qual que é o tamanho. Um exemplo que eu gosto muito é ração com proteínas vegetais para animais, para cachorro e gato. Isso pega bem, cola bem para vegano, mas qual o tamanho desse mercado de veganos que vai querer dar esse tipo de ração? Então, parece uma boa ideia. Agora, qual o tamanho do mercado? Vai ter mercado suficiente para alimentar a tua loja, o teu pet shop vegano? Pode ser que na tua cidade não. Então, esse é um dos pontos. Bom, Adriano, o André comentou aí, acho importante na área de projetos considerar o custo financeiro para cumprimento das nossas obrigações com custos e despesas, considerando a dificuldade de receber pelo serviço prestado. O que elas estão querendo falar oi aqui? Tá o home office na vida real aqui. Tem umas meninas querendo falar oi aqui. Fala oi. Fique aqui, tranquilo. Ó. Aqui, ó. A minha já fala subiu. Oi pro amigo do papai. Aqui, ó. A outra aqui. Fala oi. É assim, meu amigo. Fala agora. oi. Aí, ó. Tomou conta. Manda um beijo. Vai lá com a mamãe agora. Depois vamos fazer uma sobre home office. Vamos. Experiências de home office, né? Na vida que, real. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, aproveitando isso tudo, eu coloquei minha sala para vender em Belo Horizonte. Nós não vamos ter mais escritório em Belo Horizonte. Mas essa é uma... Não vamos ter mais escritório em Belo Horizonte. Foi um dos aprendizados, né, da crise. Eu tenho vários clientes, inclusive pessoas mais velhas, que tinham uma certa até dificuldade de lidar com a tecnologia, e estão dizendo, Adriano, não precisa vir mais aqui não. Tá resolvendo bem a distância, a gente ganha tempo. Tem alguns que vêm até mim, né, de fora, vêm até mim. Então, eu falei, vamos economizar esse tempo de deslocamento, dá para fazer muita coisa nesse tempo, né? Que, inclusive, Adriano, nós percebemos o quanto nós podemos cortar nesses momentos, né? Aí você pensa assim, por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Nós estamos falando em cortar custo fixo. Agora, claro que eu preciso entender a diferença do custo mínimo para operar, que aí só dá para fazer quando eu estou num momento desse. Para a sua proposta de entrega de valor, principalmente. Isso, e aquilo que ele é um custo estratégico, que eu cortei temporariamente, mas depois ele tem que voltar, né? Então tem que entender isso. Mas entre o custo mínimo de operação, né, que é o mesmo termo que eu uso, e o custo que Adriano, você tinha antes... Desculpa te interromper, mas você acredita, falta 1 minuto. Puxa, vamos acabar. Bom, então acho que foi ótimo. Quero te agradecer demais. Pode fazer suas considerações finais. Quem quiser, pessoal, vai dando um joinha aí, manda um coraçãozinho, que isso promove o nosso Instagram e facilita, inclusive, a gente trazer pessoas qualificadas como o Adriano, tá? Adriano, muito obrigado. Quero que suas considerações finais para a gente não ser cortado aí. 40 segundos. Legal, eu que agradeço. Quem gostou, vai dando um coraçãozinho aí, comente, pessoal, por favor. E qualquer coisa pode entrar no direct. E nós estamos formatando um curso de prestação de formação de preço para serviço. contato@adrianofabre.com.br. Manda lá, tem interesse que a gente vai conceder um desconto real de pelo menos 30% aí para quem assistiu a live, tá? Só para quem assistir a live e mandar esse e-mail. Não está pronto ainda, hein? Mas manda o e-mail para mim que a hora que estiver pronto a gente comunica. Já ganhou esse desconto real, tá? Obrigado, Adriano, gente. Muito obrigado. Pessoal, carinho enorme por vocês. Falamos em breve. Forte abraço. Entre em contato, qualquer coisa a gente comunica aí.